Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional e militante em defesa da causa feminina na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes. Satisfação imensa tê-la conosco mais uma vez na nossa bancada na temporada 2023, doutora Emanuela. Satisfação é toda minha, Oliveira, de estar com você, falando de assuntos importantes da nossa cidade, do nosso país, sempre pensando, né, através da informação, a gente levar conhecimento. Não tem nem dúvida, doutora Emanuela, e nós já vamos direto ao assunto. É uma decisão que é recente, está no forno, saiu do forno muito recente, uma expressão popular, né? As delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAN, terão funcionamento 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. A determinação está na Lei 14.541, publicada no Diário Oficial da União. As delegacias deverão prestar atendimento em salas reservadas e preferencialmente por policiais mulheres. Vamos então direto ao ponto das nossas abordagens, doutora. Delegacias de atendimento à mulher terão funcionamento ininterrupto. A minha pergunta, meus pontos que eu coloco para você abrir a sua análise e desenvolver esse tema, qual é a eficiência desta iniciativa do governo federal em cidades como Sorocaba, com delegacia da mulher sob jurisdição do governo estadual? Há algum instrumento legal que obrigue o cumprimento desta determinação? Porque o papel aceita tudo. Queremos ver na prática, doutora. Oliveira, a primeira coisa que é importante a gente dizer é que essa é a possibilidade, né, dos plantões noturnos e da abertura ininterrupta das delegacias de defesa da mulher é uma briga antiga do movimento das mulheres. Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela tem um alto índice de incidência aos finais de semana, feriados e principalmente depois das 18 horas. Então, se você tem um serviço que é voltado para a defesa da mulher, que é especializado para esse tema e não está aberto, não tem muito sentido ele acontecer. Então, primeiro que isso é uma necessidade. Depois, se a gente for analisar do ponto de vista legal, a gente tem que entender que segurança pública é dever do Estado. Do Estado enquanto nação, mas, do ponto de vista legal, a responsabilidade para legislar sobre isso fica à conta dos estados. Então, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, mas a União ela tem a legislação concorrente. Então, uma vez que você tem uma lei federal, ela se sobrepõe à legislação estadual. Então, eu entendo que os governos agora estaduais vão ter que se adequar a essa legislação. Infelizmente, a gente sabe que muitas leis ficam no papel e na prática elas não funcionam. É exemplo da Delegacia da Defesa da Mulher aqui de Sorocaba, que foi uma das primeiras implementadas, né, ainda lá em 1987, e é a primeira do interior para que tem o plantão 24 horas, mas o que acontece? Ela ainda é inoperante, porque você aumenta o número de horas que ela está aberta, mas não aumenta o número de funcionários, não equipa da forma correta, não está no local de acessibilidade. Então, você tem que adequar a lei ao espaço físico e que realmente seja efetivo, esse atendimento seja humanizado. Correto. Doutora, você falou da abertura, da necessidade, a gente conhece da importância, principalmente finais de semana, depois das 18 horas. Delegacias, e isso é um registro que eu tenho aí de 1 ano, 8 meses atrás, até 1 ano aqui em Sorocaba. Eu ouvi esse tipo de fala. Olha, as delegacias da mulher que acumulam, as delegacias da mulher, por exemplo, o que estava se fazendo? Tratando também de ocorrências de rotina diária, crimes comuns, né? Por quê? O que alegava os gestores da época, o governo da época, de 1 ano e pouco atrás, ele dizia o seguinte, que muias vezes não tinha uma alta demanda dessas delegacias e a estrutura ficava parada. Então, ela trabalhava de forma associada com as ocorrências do dia a dia. Isso não é ruim, doutora? Ele não perde o foco e não sei se hoje está acontecendo. Tentei checar essa informação com uma alta autoridade da Polícia Civil, não tive retorno. Se ela, além de Delegacia da Mulher, está trabalhando também no atendimento de crimes do dia a dia.
Não, eu acho que isso não procede, até porque existe uma resolução da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, da qual a Delegacia da Mulher é especializada. Além dela não atender casos comuns, ela só atende casos de violência doméstica, violência contra a mulher no âmbito da violência sexual, da violência física, psicológica, e atende crianças e adolescentes quando são vítimas da violência. Então, essa informação de quem passou é incorreta. A delegacia tem um altíssimo índice de atendimento, é a delegacia que mais tem ocorrências. Para você ter uma ideia, nós temos em Sorocaba um aumento expressivo de quase 30% pós-pandemia dos atendimentos. Em média, se fazia em média de 100 boletins de ocorrências mês, hoje chega quase a 200. Então, na verdade, não existe uma falta de demanda na DPM, existe sim uma falta de funcionários e uma ineficiência do Estado para atender as mulheres. Infelizmente, mulheres ficam na fila esperando, chega a levar 3, 4 horas para fazer o atendimento por conta do altíssimo índice. A gente teve um aumento dos casos de violência na nossa cidade, no Estado como um todo. Então, essa informação não é correta, porque além de ser especializado, só atender esse tipo de ocorrência, é altíssimo índice de ocorrência. É importante essa sua informação. Eu tentei checar com uma fonte ontem, né? E eu não obtive o retorno. Por outro lado, doutora, ontem foi um dia muito movimentado, inclusive dentro do meu contexto familiar. Eu recebi uma visita de uma amiga de muitos tempos e comecei a conversar sobre a sua situação no contexto familiar, ao lado da minha genitora, tal, a gente conversando, tomando café com essa pessoa, e essa pessoa viveu um processo de separação. E ela dizendo o seguinte, que ela, nessa fala, eu perguntei para ela, e a delegacia, dentro do contexto da história, e a delegacia da mulher, você nesse período não procurou, tal? Ela diz, Oliveira, a delegacia da mulher, ela muitas vezes, ela quebra, frustra a nossa expectativa. Eu procurei, no primeiro momento, e ela disse que ouviu, eu até anotei aqui, eu ouvi esse depoimento ontem da minha amiga. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ou seja, você tem certeza que você quer registrar o boletim de ocorrência? Ela disse que quando ouviu isso do policial, foi como se ela tivesse recebido um balde de água fria. Isso a questão de 5, 8 anos atrás, doutora. Esse atendimento, volto novamente, importante a delegacia 24 horas, mas não é só a delegacia 24 horas. O atendimento também tem que ser especializado, para que não frustre expectativa. Oliveira, todo atendimento especializado, quer da segurança pública, quer da saúde, quer da assistência social, ele precisa ter técnicos que tenham aptidão para cuidar do caso e que tem que ter uma sabedoria, um conhecimento da qual se passa por uma formação contínua, né? Não basta você ter uma delegacia especializada se não tiver pessoas que, primeiro, tenham bastante conhecimento sobre o tema e tenham um olhar humanizado, né? O atendimento da delegacia da mulher e os crimes que envolvem a questão da violência contra a mulher, eles precisam ter um olhar social acima da questão penal, né? Dessa questão de punição do agressor. Você precisa ter um olhar para a vítima, então tem que ser um atendimento humanizado. Existe uma grita também, que as delegacias têm um assistente social e psicólogo, porque envolve a questão familiar, e a questão familiar muitas vezes tem milindres, né, e nuances muito mais importantes. Então, assim, a gente sempre está brigando, né, principalmente no movimento das mulheres, briga para que esse atendimento seja especializado, ininterrupto, se possível, prestado por mulheres, porque existe um olhar diferente. Eu não acho que só mulheres podem atender, mas quando existem alguns casos que as mulheres se sentem mais à vontade de falar com outras mulheres, principalmente a questão da violência sexual. Então, o que a gente precisa é que tenha uma formação permanente
né, uma avaliação do atendimento e que esse atendimento seja, de certa forma, bastante humanizado, né, e de forma integral com os outros órgãos do sistema de garantia de proteção dos direitos das mulheres. Não é só a DDM, mas também a questão do IML, né, a questão dos juizados especiais de violência, os centros de referência das mulheres, as casas abrigo, toda essa gama de sistema de proteção precisa ter esse acolhimento humanizado e principalmente funcionários que tenham competência para prestar o serviço. E também, talvez, se trabalhar na cultura da mulher, que independente de ser homem ou mulher, que ele, no momento que está ali, aquele agente público, ele está preparado para isso. Pelo menos esse é o entendimento que a gente tem. Porque eu cito um outro exemplo para você, que eu ouvi há tempos atrás uma entrevista de uma delegada, e ela dizia o seguinte, que inclusive, se não me falha a memória, de Sorocaba, da esfera federal, ela dizia o seguinte, que um dos primeiros atendimentos que ela teve, ela foi atender uma senhora e a senhora disse, não quero ser atendida por você, eu quero ser atendida por um homem, né? Então você vê também que existe toda uma cultura aí que tem que ser trabalhada, né, Emanuela? Eu sempre falo que não bastam leis para punir a violência contra a mulher, né? A gente precisa mudar a cultura da violência. O machismo, ele é um sistema de opressão que ele atinge a todos. Então, mulheres reproduzem o machismo, né? O sistema de garantia de justiça reproduz, o judiciário reproduz o machismo, né? A Secretaria de Segurança Pública reproduz o machismo. Então, nós precisamos mudar esse paradigma, né? Então, a gente precisa trabalhar, principalmente de forma educacional, essa questão da desigualdade entre os gêneros, entender que a violência contra a mulher machuca toda a sociedade e, principalmente, não reproduzir as violências, porque senão a mulher que já está numa condição de vulnerabilidade social, ela vai lá e acaba sendo revitimizada. Não tem nem dúvida. E quando a gente faz todos esses cenários, parece que colocando só as questões negativas, a gente tem que falar dos avanços que, principalmente, nós tivemos no estado de São Paulo. Recentemente, você estava na Câmara de Sorocaba, você viu conversando com a doutora Jaqueline Coutinho, que foi, se não me falha a memória, a primeira delegada da mulher em Sorocaba, posso estar equivocado isso aí, você conhece a história, e conversando com ela sobre 2003, 2002, quando a gente já reuníamos ali em debates, né, Emanuela, sobre esse tema, e o quanto evoluiu o botão do pânico na cidade de Sorocaba, e depois isso se expandiu por todo o Brasil. Então, temos prós e contras, e ao mesmo tempo a gente vê aí, agora, essa iniciativa do governo federal, ela é importante sim, né? E necessária, né, Manuela? Extremamente necessária, porque uma vez que ele coloca isso em âmbito nacional, ele vai uniformizar o atendimento à mulher vítima de violência. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa mudar, por exemplo, é que o Estado de São Paulo ele tem uma legislação muito específica e ele se distingue das demais DEANs do Brasil, a partir do nome, né? No Brasil inteiro a gente tem as DEANs, Delegacia de Atendimento à Mulher. No Estado de São Paulo a gente tem DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. A mulher não quer defesa, a mulher quer atendimento de qualidade. É importante, talvez, mudar essa nomenclatura, né? Porque está ultrapassada. Outra coisa é que você vai uniformizar, você vai ter um atendimento especializado. Inclusive, nas cidades, a gente tem mais de 5 mil municípios no estado de São Paulo. Muitas delas não tem nem delegacia, e muito menos delegacias especializadas. Mas você vai ter, dentro de uma delegacia, uma sala especializada, um local de conforto, acolhimento, sigilo para a mulher falar da violência. Porque é muito triste você falar que você sofreu uma violência sexual, que você apanhou do pai dos seus filhos, né, na frente de todo mundo. Então, precisa ter esse olhar. Então, essa iniciativa do governo federal é salutar. Não só isso, mas também as outras que vêm junto, né? A questão de você estar reativando o Disque 80, que tem salvado vidas há muito tempo e nos últimos 4 anos praticamente ficou parado. A questão da Casa da Mulher Brasileira, que é um centro de referência que reúne todos os órgãos no mesmo lugar. Investimentos na área da violência contra a mulher, porque o ano passado, os demais, nós tivemos um investimento praticamente zero. Se você não investe, né, numa política de combate e austeridade contra a violência, principalmente contra a mulher, você tem o que tem hoje, os altos índices de violência. Então, a gente voltou a pensar políticas públicas de defesa e garantia dos direitos das mulheres. Isso é muito importante. Então, a gente vê isso com muito bons olhos e espero que daqui para frente só avance, porque nós
nós só tivemos retrocesso nos últimos anos. Importante é ter uma especialista, porque ela acabou de tirar uma dúvida minha que ontem me fez recorrer à Polícia Civil e não consegui essa informação. Eu perguntei, a minha pergunta foi a seguinte: viu, eu quero saber se a DEAN, ela se enquadra dentro a delegacia da mulher de Sorocaba se enquadra dentro dessa rede da DEAN, né? Porque essa nomenclatura pouco eu tenho visto aqui, então eu achei até que poderia ficar fora desse contexto. A Emanuela diz, não, é que São Paulo usa uma outra nomenclatura, mas está inserido dentro desse contexto. Emanuela Barros, é isso, né? Isso, querido. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, que é um assunto muito importante. A Delegacia da Mulher tem sido um grande gargalo na nossa luta e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai poder ter mais investimento, inclusive para as mulheres. Eu sempre falo que a gente precisa cuidar das mulheres que cuidam das mulheres e incentivar melhor aos profissionais, as delegadas, as escrivãs, as atendentes, para que seja um local que realmente preste serviço de qualidade para as mulheres que estão numa situação de violência. Não tem nem dúvida. E esses exemplos que eu usei aqui na nossa fala com a Emanuela são de fontes fidedignas, mas muitas vezes não se confirma, como a Emanuela falou no caso de a Delegacia da Mulher atender ocorrências do dia a dia, do cotidiano, e não tem essa informação se era se acontece ou há registro no momento. Isso foi questão do governo anterior, mas a Emanuela derruba essa tese também, dizendo que há uma proteção, uma blindagem para que isso não aconteça independente do governo. Né, Emanuela? É isso, né? Então tá ótimo. São Paulo tem uma resolução, uma legislação específica que trata da especialidade da DDE. Ótimo. Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional e militante da causa feminina. Obrigado. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independente. Obrigado, Emanuela. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, doutora Emanuela Barros, falando dessa decisão importantíssima do governo federal, onde as delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAN, no caso de São Paulo, DDM, terão funcionamento 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.